Bem, alunos do 7º ano de Silva Jardim, aqui é o professor Igor de História e vamos começar mais uma aula hoje. Muito bem? Colonização holandesa no Brasil, tema da nossa aula. A invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda, Países Baixos, de ocupar e administrar o Nordeste brasileiro por intermédio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Então, nós temos aqui um mapa que mostra como ocorreu esse processo. Temos uma primeira onda aqui em 1624 e aqui em 1630. Os holandeses tinham grande interesse no açúcar brasileiro, não só porque dominavam o comércio do produto na Europa, mas também porque havia muito capital holandês investido nos engenhos brasileiros. Atenção! Estamos estudando a era colonial do Brasil. Já vimos que o Brasil era uma colônia em que o grande interesse de Portugal era na exploração da produção de açúcar através do trabalho escravo de negros africanos. Falamos muito sobre escravidão, falamos sobre esse esquema de plantation. O que é o plantation? É o latifúndio, a grande extensão de terra para plantar muita cana-de-açúcar e vender para o mercado externo, com o trabalho de negros africanos que eram escravizados. Os holandeses tinham investido muito dinheiro nessa produção de açúcar. Eles financiaram viagens, eles financiaram a construção, o transporte dessa cana-de-açúcar, na verdade do açúcar, no refino do açúcar. Então os holandeses eles queriam dominar todas as etapas da produção do açúcar. Eles não queriam só atravessar, ou seja, eles não queriam só transportar, investir e vender o produto final. Eles queriam cuidar de tudo, eles queriam ter também a produção, eles queriam ter a propriedade, eles queriam tomar conta de todas as etapas do processo, porque eles tinham dinheiro para isso, tá? Então, foi nesse contexto que houve a invasão holandesa no Brasil. Os comerciantes de Flanders, uma região da Holanda, eram antigos parceiros comerciais dos portugueses. Então, muitos comerciantes portugueses tiveram investimentos e dinheiro vindo da Holanda. Como possuíam uma importante frota mercante, muito capital, que é dinheiro, e o controle sobre boa parte das rotas comerciais terrestres, os holandeses, flamengos, sinônimo de holandeses, frequentemente comercializavam mercadorias que os portugueses exploravam em suas colônias. A exemplo do açúcar. Parênteses aqui, por que a gente fala tanto de açúcar? Meus amigos, o açúcar naquele tempo era muito importante. O açúcar era um produto refinado, super cobiçado, super valorizado, com uma enorme demanda e procura na Europa. É por isso que o açúcar era tão valioso. E, claro, de uma forma muito simples e óbvia, não dava para plantar açúcar, cana-de-açúcar na Europa. O clima temperado, frio e rigoroso impossibilitava o crescimento dessa planta. Por isso, ela era plantada no Brasil e em outros territórios de clima tropical. Tudo corria bem na parceria entre portugueses e holandeses, até que a União Ibérica fez do Brasil uma colônia espanhola. Vamos entender isso. O que é a União Ibérica, que aconteceu em 1580 até 1640? Vamos lá. Olha, o rei de Portugal, ele se meteu numa aventura lá na África, Dom Sebastião, e ele morreu. Não deixou descendentes. O descendente mais próximo era o rei espanhol. Então, houve a união das coroas e Portugal então se tornou parte do território da Espanha. O detalhe é que a Espanha era inimiga da Holanda. Os holandeses antigamente eram um território da Espanha e lutaram pela sua independência. Calma, dei um nó na sua cabeça. Vamos lá. A Holanda era inimiga da Espanha.
Só que a Espanha agora era dona de Portugal. E quem é que era dona do Brasil? Portugal. Então, se agora Portugal é da Espanha, União Ibérica, então o Brasil agora é administrado pela Espanha. E a Espanha é inimiga da Holanda. Então os holandeses pensaram, caramba, os espanhóis agora não vão deixar a gente continuar com a parceria de investimento de dinheiro, de compra de cana-de-açúcar, vamos invadir o Nordeste do Brasil e vamos tomar conta do que é nosso. Os holandeses então se viram ameaçados em seu lucrativo comércio e, como solução para a possível quebra financeira, decidiram ocupar a área produtora de açúcar, isto é, o Nordeste brasileiro. A fim de realizar essa empreitada foi criada em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais. A tentativa de ocupação. A primeira tentativa de ocupação ocorreu na Bahia em 1624 e durou apenas um ano por causa da resistência local e do bloqueio marítimo imposto pela esquadra espanhola. Em 1630, os holandeses retornaram, dessa vez para Pernambuco, que, além de concentrar grande parte da produção de açúcar, era uma região menos policiada que a capital da colônia. Naquela época, a capital da colônia brasileira era Salvador, na Bahia, e as tropas espanholas, na época a Espanha tinha a maior marinha do mundo, os maiores e melhores barcos armados de guerra do mundo, então os holandeses não conseguiram se fixar na Bahia, mas 6 anos depois eles conseguiram em Pernambuco. Em 8 de maio de 1624, então, a esquadra holandesa deu entrada na barra da cidade da Bahia. Porém, como já falei, não foi bem sucedido. Tá? Aqui nós temos uma representação mostrando como foi essa invasão. Preste bem atenção no detalhe das embarcações, da sua grandiosidade. E aqui ao fundo, o litoral baiano. Agora nós vamos ver aqui, a invasão, a ocupação em Pernambuco. Em 1630 e 1634, empreenderam a conquista da capitania, tendo de enfrentar a resistência portuguesa, comandada pelo governador Matias de Albuquerque. Tá? Então vamos lá, esse camarada aqui comandou a resistência. Gradativamente, em função da desorganização da lavoura canavieira, da destruição dos engenhos, na luta pelo controle da região e da fuga de escravos, deu-se a rendição local. Após a rendição das tropas ibéricas, tropa ibérica você sabe, né? É a tropa de Portugal e Espanha que controlava o Nordeste brasileiro. Os flamengos fundaram uma colônia administrada por João Maurício de Nassau, que estabeleceu um período de paz e prosperidade na região. A Companhia das Índias liberou crédito para os proprietários reconstruírem seus engenhos e comprarem escravos. Olha, então nesse momento, os senhores de engenho até gostaram da presença holandesa. Os holandeses respeitavam a diversidade brasileira, os holandeses investiram, deram crédito para a reconstrução dos engenhos, investiram em cultura, urbanizaram a cidade, como está escrito aqui, implantaram uma política de tolerância religiosa, porque os holandeses eram protestantes, diferente dos portugueses católicos. Então, os holandeses permitiram a liberdade aos judeus, por exemplo. Vamos lá. O conde Johann Moritz von Nassau-Siegen tem um lugar especial na história do Brasil. Bem, esse nome complicado aqui nós chamamos de Maurício de Nassau. O homem que governou aqui e que implementou essa política de tolerância e prosperidade. Depois de consolidar seu domínio em Pernambuco, os holandeses expandiram-no para o Maranhão e Sergipe. A dominação holandesa, em sua maior extensão, cobriu o litoral nordestino, desde São Luís até o rio Vaza Barris, no atual estado de Sergipe. Bem, nós vamos concluir esse assunto na próxima aula, quando vamos falar do fim da invasão holandesa e vamos também comentar alguns personagens desse período, ok? Agradeço a todos aí pela atenção e bons estudos.